Olá, pessoal! Estamos aqui novamente para mais um podcast aqui do nosso estúdio Terras Altas, gravando um podcast para o Mercado A novamente. Estamos hoje com o tema neurodiversidade e trazemos quem? Uma especialista no assunto, doutora Luana Eloá. Seja bem-vinda, doutora Luana. Eu agradeço muito o convite, aliás, estar aqui é um privilégio poder falar com tanta gente sobre a importância da neurodiversidade e o quanto ela impacta o nosso dia a dia. Vou ficar muito feliz com essa conversa hoje. Gostaria que você se apresentasse, falasse dos seus projetos, do seu trabalho que é tão especial e necessário para o mundo hoje, não é, doutora? Eu sou mãe atípica, meu filho está com 15 anos de idade, e através do Lu, eu já era advogada, já atuava na advocacia, mas através do Luan, eu entendi que eu poderia contribuir com a comunidade de uma forma com mais informação. Então, a gente criou um projeto que começou como um movimento chamado Chacolher Brasil. Hoje é uma instituição no ABC Paulista, com mais de 1.800 famílias que já passaram pela instituição, com o objetivo de conscientizar. E aí, dentro desse trabalho do Te Acolher Brasil, eu entendi que eu poderia amadurecer e contribuir com a sociedade. Então, nós criamos um projeto onde ele conscientiza, dá treinamento e formação para as empresas para que elas possam compreender a neurodiversidade e atuar nesse mercado, já que a neurodiversidade acaba se isolando, né, e não atuando, não tendo lazer, cultura, acesso a esporte. Então, nós criamos um mecanismo, uma forma de contribuir para que essas pessoas possam voltar a ter seu lazer, cultura e esporte, mas de uma forma inclusiva de verdade. E eu agradeço muito o convite de estar aqui e falar um pouquinho sobre como vai ser todo esse projeto de construção que nós estamos realizando. Que lindo. Pessoal, já aproveita e já curte. O nome é TA Brasil. TA Acolher Brasil. Te Acolher Brasil. TA Acolher Brasil. Olha que nome gostoso, né? O próprio nome já acolhe. Né? E já Brasil. Então mostra que o nosso país também está aí no ranking hoje dos países que também se preocupam muito com a neurodiversidade. O Te Acolher ele já tem uma atuação no Rio de Janeiro, já tem uma atuação em Minas Gerais, São Paulo. A gente está agora iniciando um processo no Paraná. Então, a gente percebe que as pessoas querem aprender, elas querem entender. Hoje, eu já não tenho mais aquele comportamento de acreditar que a pessoa não inclui porque ela não quer, ela não inclui porque ela não conhece. Então, vamos levar conhecimento para que essa inclusão aconteça, porque a inclusão vai ser o melhor para todo mundo. Sim, é muito autoconhecimento e conhecimento. Exatamente. Doutora Eloá, dentro dessa questão, já que já estamos falando de conhecimento, explica para as pessoas o que é a neurodiversidade. Os tipos mais conhecidos, imagino que sejam vários, mas as pessoas ficam um pouco perdidas ainda. Vamos esclarecer para o nosso público. Quando, fazer uma breve, só um relato, mas quando eu sou advogada e atuo bastante na OAB. E aí, na OAB, a gente sugeriu o presidente da nossa subseção de São Bernardo do Campo criar uma comissão da neurodiversidade. E todo mundo perguntava, mas assim, o que é neurodiversidade? Uma comissão da neurodiversidade. Porque é uma coisa muito recente. Então, nós precisamos... A neurodiversidade, ela vem trazer o conceito que as pessoas vão ter uma diversidade neurológica. São pessoas que têm um sistema neurológico diferente daquilo que você pode considerar de padrão. E aí, esse conceito de neurodiversidade, ela vem trazer que esses transtornos, deficiências, eles não estão aqui para ser corrigidos. Eles estão aqui para ser compreendidos e para que a gente possa compreender para viver em sociedade. Então, a neurodiversidade, ela tira aquele conceito de correção que nós tínhamos no passado, que pessoa com deficiência tem que ser corrigida para colocar ela no padrão. Não, nós precisamos entender a neurodiversidade. Compreendida e respeitada, incluída. Exatamente. E aí nós temos o TDAH, nós temos a questão do próprio autismo, que hoje se fala bastante, dislexia. Então, todo o sistema neurológico diferente, ele entra na neurodiversidade como compreensão. E como que é? Explica, resumido um pouquinho, a diferença do autista para o TDAH, que a gente ouve muito hoje em dia. As pessoas falarem, não é, Francisco? Eu tenho TDAH, eu tenho TOD. A gente ouve falar, e muitas pessoas ficam perdidas, mas o que é isso mesmo? São transtornos diferentes. Eu dou mais um conceito na área de educação, porque eu não sou da área médica, eu sou da área da educação. Sim. Mas o transtorno do espectro autista, como o nome próprio diz, é um espectro.
É uma condição neurológica diferente, Uhum. que já tem base comprovada, base genética, Certo. pode ter ou não hereditária, e que ela faz com que a pessoa tenha falha em 3 áreas ali, na interação social, comunicação e linguagem. É uma forma, eu brinco com meu filho e falo assim, é a nossa forma de ver o mundo diferente, sentir o mundo diferente, porque Em afeta. graus diferentes também. Nós falamos que não em grau, mas o suporte que essa pessoa precisa, ele é medido. Então, autista é autista. Hoje não tem mais a diferenciação de Certo. tipos de autismo. Uhum. O que eu vou só analisar é, de uma forma para atendê-lo, qual a quantidade de suporte que ele precisa. Então, dentro dessa quantidade de suporte, aí eu tenho 1, 2 e 3, né? Mas hoje todos os autistas são tratados da mesma forma, não tem mais a diferenciação. Já o déficit de atenção com hiperatividade é um outro transtorno. Eu brinco que as pessoas hoje estão na moda, falam assim, eu tô um pouco TDAH, mas transtorno é ruim, ele é prejudicial, porque se é transtorno é ruim, é algo que nos prejudica. Então, toda vez que eu ouvir a palavra transtorno, ele é algo que dá prejuízo, não é bom. Eu Não é tenho bom as pessoas falarem nem de brincadeira, né? Não, eu acho que eu estou Pejorativo, hiperativa, né? E eu gosto eu de acho que eu tô chocar. com um toque, É né? a mesma coisa se você falar assim, hoje eu tô um pouco com câncer. É a mesma Olha que coisa. exemplo interessante. Perfeito. Verdade. Ninguém tem coragem de falar. Mas as pessoas têm coragem de falar que estão um pouco TDAH, um pouco autista hoje, né? Para nós, soa com a mesma cotação. Você fala assim, tô um pouco com câncer. É muito ruim. Porque o transtorno ele é prejudicial. Então, ele vai mexer na questão de interação social, comunicação e linguagem, que é o transtorno do espectro autista, tem outras questões, e o déficit de atenção. O TDAH é déficit de atenção e hiperatividade. Entendi. Eu brinco que eu sou aquela pessoa que, às vezes, quer começar 10 coisas diferentes e não termina nenhuma, porque a gente perde o foco muito fácil, né? Então, tem todo um protocolo que eu aplico em mim mesma, né? Eu gosto muito do protocolo Pomodoro, enfim, para que eu possa me concentrar e manter focada em algo. Com exceção do autismo, que é meu hiperfoco, eu falo, se deixar o dia inteiro. E o que é hiperfoco? Para quem não sabe, hiperfoco. É uma concentração contínua e intensa em determinado tema. Não é aquela questão, eu gostei disso, vou prestar atenção. Não. É estar focado de tal forma que eu não consigo pensar em algo. Entendi. Vou te dar um exemplo em relação ao Luan. O Luan, o hiperfoco dele é basquete. Então, ele só fala sobre basquete. Certo. E aí eu falo assim, Luan, como foi seu dia? O jogador tal fez tal coisa, foi assim, eu assisti um vídeo. Tá, mas e a sala de aula? Foi legal. Então, mas o jogador fez isso. É um pensamento contínuo e focado num determinado tema a tal ponto que prejudica. Porque a gente não desenvolve outros temas. Muito bom. Então eu vou aproveitar e focar a pergunta aqui para o Francisco, para que ele vá aí para a nossa segunda pergunta. Muito bem, muito bom. Legal estar aqui com vocês, os nossos ouvintes, pessoas maravilhosas, e em especial com a doutora Luana, que eu tive o privilégio de conhecer alguns anos atrás, né? E me apaixonei pelo tema, né? E ao longo do tempo a gente veio estreitando o relacionamento e tivemos a oportunidade de convidá-la para estar aqui conosco, fazendo um trabalho aqui no nosso hotel. Eu sou um dos sócios aqui do hotel, né? E eu gostaria de fazer uma segunda pergunta, né, que é uma pergunta que com certeza a população quer saber, os nossos telespectadores gostariam de ouvir. É sobre a questão da nomenclatura correta, né? Então aqui, existe muita discussão sobre a questão da linguagem correta, né? De como nós devemos nos referir ao processo das pessoas que têm necessidade especial, né? Então, qual é a nomenclatura mais adequada e mais respeitosa para nós falarmos do autista? O autista, ele, por lei, ele é equiparado à pessoa com deficiência. Então, desde 2012, com a Lei Berenice Piano, o autista é equiparado à pessoa com deficiência, apesar de não ser deficiência, mas é equiparado. Então, quando a gente se refere à pessoa, é a pessoa com transtorno de espectro autista, ou pessoa autista. Né? A gente não fala mais pessoa com necessidade especial. Eu não tenho uma necessidade especial, né? Não é especial. Todos nós somos especiais em alguma coisa. Então, a gente sempre fala pessoa autista, pessoa com transtorno de espectro autista. A gente não fala pessoa com deficiente, por exemplo. Sim. Porque parece que a pessoa só é deficiente. Não, ele é uma pessoa. Então, a gente fala pessoa com deficiência. Só esses cuidados que a gente precisa ter. Dentro da nossa comunidade, nós nos tratamos como mãe atípica, pai atípico, pessoa atípica. Mas para a comunidade externa, é pessoa com deficiência, pessoa autista e pessoa com transtorno de espectro autista. Show! Legal. Interessante, né? Muito bom, cara. Agora essa pergunta, né? Nós aqui no hotel nos preocupamos muito
com essa questão da diversidade e da inclusão de todos os sentidos. Porque quando a gente fala de diversidade, nós temos diversas mesmo, né? É política, é religiosa, é alimentar hoje também, né? É racial, enfim, são várias. E hoje entra a parte da neuro. Como que nós, como empresa hoje, podemos desenvolver os nossos colaboradores com esse tema? O hotel está muito empenhado em ser uma empresa dentro do turismo sustentável, fazer essa inclusão na hotelaria. Nós já fazemos esse movimento, mas para quem está nos assistindo hoje, como que as empresas podem capacitar, ensinar, desenvolver o seu time para lidar entre eles, caso tenha algum colaborador que seja neurodivergente, e também atender os seus clientes, fornecedores. Eu falo que, primeiro eu quero parabenizar o hotel, porque ele inova, né? Treinamento e formação existe? Existe, mas são muitos treinamentos teóricos, né? O hotel aqui não, ele traz um treinamento, uma formação da Katoshi, que é um treinamento mais prático, é fazer com que o outro entenda o meu corpo atípico e, consequentemente, por entender essa neurodiversidade, ele sabe incluir. Porque se eu dou conceito somente técnico, a pessoa vai querer aplicar de forma técnica. E o espectro autista, por exemplo, a pessoa autista, ela é única, não existe um padrão. Então, eu não consigo compreender dentro de uma teoria. Então, quando a gente traz um treinamento, que foi o que foi realizado aqui, que ensina a olhar o corpo e as dificuldades, né, as falhas de comunicação, linguagem, interação social, mas observar o indivíduo como um corpo, a funcionalidade, ele consegue adaptar em qualquer momento. Então, parabéns, isso foi uma grande inovação. É algo que a gente quer construir, tenho certeza que o hotel vai ser referência para os demais, para que eles possam seguir essa linha. Mas toda vez que a gente falar sobre inclusão dentro de uma rede de hotelaria, eu preciso entender que eu tenho que ter 3 mudanças. Uma de mentalidade, outra de ambiente e outra de comportamento daqueles que atuam na área. Então, Sim. A mentalidade, entender que inclusão, ela, além de ser algo que beneficia a todos, porque uma sociedade inclusiva, uma sociedade de respeito, a inclusão também é um dever. Hoje não parte mais de uma opção, mas de um dever. Tanto é que a gente tem hoje, no município no estado de São Paulo, a lei de incentivo ao turismo acessível para a neurodiversidade. Então, hoje é um dever. E aí eu parto para um segundo momento, saber que dentro disso, da inclusão que é o melhor, de um dever social, né? Que a gente precisa trazer o social com a mesma importância que a gente fala de meio ambiente, que a gente fala de outras áreas. Eu preciso ter que os meus profissionais que estão envolvidos, todos, de todas as áreas, eles precisam ter a mesma mentalidade da diretoria, da administração, que é a inclusão. Então, o treinamento e formação, ele tem que passar por isso, de entender que o treinamento e a formação além de inclusão é um treinamento que vai beneficiar aos relacionamentos. E depois a gente parte para a questão ambiental, que é adaptações de ambiente, de informação, enfim. Então, a gente precisa passar por esses 3. Dentro dos funcionários, dos colaboradores que atuam, oportunizar eles a entenderem que a neurodiversidade, ela existe. Uhum. Né? A gente não é algo optativo. Todo mundo vai viver com alguém que é neurodiverso. Show. Luana, tem uma pergunta que para nós é muito importante, né? Eu gostaria de fazer ela a você. É sobre a questão do nosso hotel, né? O Hotel Terras Altas, que tem uma preocupação bastante grande, bastante interessante em relação a esse grupo, um grupo tão bacana, um grupo tão especial que a gente está tratando aqui com bastante ênfase. E você acha importante ter um hotel com essa preocupação, que se preocupa com os detalhes de receber esse público tão maravilhoso aqui conosco, que fez um investimento para nos preparar para receber esse povo? Você acha isso bacana, legal para a comunidade? Eu acho que a gente pode começar uma análise partindo como aconteceu lá atrás, quando a gente falava de meio ambiente. As empresas que tinham atenção ao meio ambiente disparavam à frente dos demais, porque tinha esse olhar. Nós estamos na década social, na década de que olhar para a parte social é o grande diferencial para as empresas. Então, além do cunho social puro, que é aquele de entender que todos nós temos direito ao lazer,
e quer lazer melhor do que num hotel como o Hotel Terras Altas, toda a estrutura que aqui tem. Então, partindo primeiro desse direito de poder ter esse momento de lazer, de poder estar com a família, de ter um ambiente que nos compreende, um ambiente que nos é aceitável ali estar de uma forma com muito carinho, com muita atenção, com qualidade. Nós temos também uma questão empresarial. Então, hoje as empresas que partem para esse olhar social, elas estão à frente, porque elas atraem um público que não frequenta hotéis. Para ter uma ideia, mundialmente já existem pesquisas sobre neurodiversidade. Nós chegamos à conclusão, em algumas pesquisas, que quase 20% da população mundial é neurodiversa. Uau! Pensando isso dentro do Brasil, é uma população, e aí eu falo desses meus 12 anos de experiência com a população, é uma população que não frequenta hotel. É uma pessoa que tem muito receio de sair, de passear. Às vezes não frequentam porque até então não estão preparados. Agora, exatamente. Desde que eles sejam inclusivos, você está atraindo esse público, que é um público muito expressivo. Né? Então, pensando assim, só o autismo, a gente está falando de 1% da população mundial, só o autismo. TDAH é maior no número, a gente chega a quase 17%. Então, assim, é uma população que não frequenta por não ter a estrutura inclusiva. Então, quando você parte para um hotel, que não é só um treinamento, acho que é importante deixar isso focado, né? O Hotel Terras Altas, ele não partiu só na questão de eu vou dar uma palestra sobre. Palestra a gente assimila 5% e tudo bem. É verdade. Não, é uma mudança de pensamento, é uma conscientização coletiva, né? Não é uma opção. Eu achei muito legal isso, quando eu estava conversando com a diretoria, eu falei, não, Mona, a gente está trazendo não como uma opção, é uma obrigação nossa. Falei, uau! Então você percebe que existe todo um cuidado. O treinamento fez parte, mas passa do treinamento. É a necessidade de compreender desde ali da reserva do quarto, o primeiro atendimento, o check-in, toda a estrutura, adaptações de recreação, preocupar com esse coletivo, o check-out, finalização, o pós-venda. Então, a gente trabalhou todas as áreas para que toda a comunidade possa vir e ter um atendimento de qualidade e se sinta aqui com vontade de voltar. É isso aí. Legal, bacana. É o que a gente tem feito, esse olhar, o hotel tem se preocupado muito em ser referência mesmo, né? Então, hoje o hotel tem muitos selos e ter mais essa bandeira que nós somos inclusivos com a neurodiversidade, isso deixa nós assim também com o coração quentinho, né? Saber que a gente pode receber as famílias aqui, as pessoas e suas famílias também, que pode ter alguém na família que é neurodivergente. Então, assim, o hotel hoje, olha, o pessoal está preparado para receber de verdade. Então, a nossa equipe, ela está conscientizada e o hotel hoje, ele está preparado para receber. Os quartos que têm as opções, né? Inclusive a sala de autorregulação, que já está em andamento. Você poderia explicar um pouquinho para as pessoas que estão assistindo esse comportamento que quando o outro vê, não entende? Porque é muito comum, eu lembro que na palestra você falou quando a pessoa se balança, aí a pessoa fica olhando, não entende, sabe, Francisco? Por que ele tá... Eu achei tão linda a explicação da doutora. Eu gosto muito de trazer para um senso mais comum de compreensão. Então, eu falo que o autista, ele tem a questão sensorial mais ativa, mais aguçada. Então, é como se o corpo nosso fossem feitos de sensores que tudo apita. Então, imagina o apito do carro o tempo inteiro apitando. Então, nós somos mais suscetíveis às questões sensoriais. Consequentemente, você se sobrecarrega em ambientes. E o cansaço, a desregulação é mais presente neles do que nos demais. É por isso que causa prejuízo. Então, nós pensamos em como que a gente poderia, para que aquela família trouxesse, por exemplo, seu filho, seu adolescente atípico, como que eu poderia contribuir para que esse processo de disfunção sensorial que eles passam, eu pudesse ajudá-los a se regular para que eles possam voltar às atividades dentro do hotel com qualidade. E que não fosse uma regulação para ir para o quarto. Porque da ideia de isolamento... Ele não veio aqui para ficar no quarto, né? Ele veio aqui para curtir. E a nossa preocupação é essa. Poxa, como que eu vou poder contribuir para a regulação da disfunção sensorial,
mas sem que eu tenha que fazer com que ele vá para um quarto ficar isolado. Foi aí que surgiu a ideia de criar uma área, um espaço, sensorial de regulação. Não é para brincar, é para se regular, mas um ambiente que traga elementos de regulação, que é o que a gente está construindo aqui no hotel. Já é uma realidade em shopping, aeroporto. Então, o aeroporto já tem, shopping já tem, mas hotel é uma novidade. Então, a gente sai à frente. Exatamente. Então, deixa eu aproveitar e dar uma encaixada numa quinta pergunta que tem exatamente a ver com o que você acabou de colocar. O que diferencia, na sua opinião, né, um especialista que você é, o Hotel Terras Altas, com o investimento que a gente fez, com todo o trabalho que a gente está desenvolvendo, trouxe você e outras questões, você acha que isso traz algum diferencial para o grupo, né, para esse grupo especial, o Hotel Terras Altas? Você acha que isso mostra a gente de uma maneira diferente? De uma forma empresarial, Sim. vocês estão à frente de outras até redes de hotelaria. Uhum. Vocês partem para um atendimento de qualidade que hoje atrai um público que não é bem atendido em outros lugares, né? Que não tem esse cuidado em outros lugares. Então, a gente parte da frente, a gente se torna mais competitivo, né? Nós temos um atrativo, um diferencial, que aí saiu daquele diferencial comum, que alguns selos já se tornaram comuns. O social não, o social é inovador, né? Inclusive porque vocês são um dos primeiros a se alinhar à lei de turismo acessível para autistas no estado de São Paulo. Então, vocês saem à frente daquilo que pessoas estão começando a pensar em construir, nós já estamos finalizando o processo. Por isso que foi importante o Terras Altas passar por uma mentoria social e não por uma palestra. Então, a mentoria social, que é o olhar como um todo, né? Trouxemos autistas aqui com tipos e níveis de sensibilidade diferentes para sentirem o ambiente, para estarem aqui. Então, eu falo que a gente fez, passamos pelo test drive, nós passamos pela parte teórica, e o mais, assim, o grande diferencial é a visão de vocês. Doutora Eloá, eu sei que nós estamos fazendo um trabalho bem intenso aqui no hotel de conscientização com a nossa equipe para atender os nossos clientes. Claro que essa conscientização ela leva para a vida, não é somente aqui dentro. Isso que é muito interessante para nós, é muito valioso. Mas eu gostaria que você desse uma dica extra hoje para quem está nos assistindo. Como que nós podemos ser mais inclusivos dentro da neurodiversidade? Qual a dica mais forte que você considera nessa conscientização? Eu falo que a gente tem um conceito social de que a pessoa, quando ela recebe um diagnóstico, uma deficiência, nós olhamos a deficiência e não olha mais o ser humano. Verdade. A gente não pode esquecer que é o ser humano com deficiência. Então, existe até um vídeo mundial que circula de uma mulher que é síndrome de Down, né? Também síndrome de Down. E aí ela vai no restaurante e oferecem leite e suquinho para ela, porque a gente infantiliza a pessoa com deficiência. Então, primeiro, é esse olhar não infantilizado, saber que ali é uma pessoa, né, e tratá-la de acordo com a idade dela. Esse é o Ótima primeiro. dica. Segundo, a gente entender que há uma cultura de nomenclaturas, a forma como a gente se direciona à pessoa com deficiência, e aí eu vou falar de uma deficiência como um todo. O manquinho, né? A gente cria adjetivos que não são adjetivos, porque não é bom. Em cima de uma deficiência, isso é um crime chamado capacitismo, que ele dá a ideia de limitação ou diminuição de uma pessoa com deficiência num olhar social. Coloca essa pessoa com deficiência inferior a quem não tem deficiência. Então a gente precisa tomar cuidado com essas nomenclaturas, mesmo que foi uma brincadeira. Não existe brincadeira quando a gente fala sobre deficiência, Claro. porque ela fere o outro. Ela machuca o outro, né? Brincadeira, a gente tem a noção de não que os pode dois ferir, se dividem. Se ferir não é mais brincadeira. Exatamente. É ofensa. Então, exatamente. Então, ter esse olhar de tomar cuidado com as nomenclaturas, né? Olhar essa pessoa com deficiência como ser humano. Olha que triste, a gente tem que ensinar a olhar a pessoa com deficiência como ser humano, mas é a nossa realidade de hoje. Acho que esse é o principal. Cuidado com as nomenclaturas, cuidado porque é um crime, você comete um crime, você pode responder e ainda é passível de indenização. Então, a gente está indo para uma outra área. Então, tomar cuidado, porque o hotel está com um olhar com todos. E eu tenho certeza que a ideia do hotel é acolher e incluir cada vez mais. Com certeza. Luana, me diga uma coisa. Você fez um comentário numa das questões que a gente elaborou, e você disse que o número, a quantidade de pessoas atípicas, ele é um número bastante grande, né? E nós, como fornecedores, né, de hotelaria, nós temos muitas vezes dificuldades, até o nosso colaborador, de identificar, por exemplo, quem é uma pessoa que tem essa patologia, né?
Então, eu queria que você desse uma dica. O que a gente pode fazer para identificar esse público, para que a gente possa tratá-los, né? Não de uma maneira, como você falou, um coitadinho, não. Pelo contrário, tratá-lo com muita graça, com muita grandeza, né? Mas para identificar, o nosso pessoal tem dificuldade em relação a isso. Até porque o autismo, como ele é equiparado à deficiência, é uma deficiência oculta. Então você olha, você não identifica. Então existe sim uma identificação nacional, existe uma lei nacional que instituiu o cordão de girassol, que é um cordão verde com girassol como forma de identificação nacional. Ele pode ser usado por qualquer pessoa que tem deficiência oculta. Quando ele foi criado na Inglaterra em 2016, era para todo mundo que tinha deficiência oculta ou doença rara, um transtorno, porque a gente não consegue identificar a olho nu, né? Não consigo olhar e identificar a deficiência. Por isso que é oculto. Eu vejo, mas eu não vejo. Por exemplo, como eu sei que a pessoa é surda na distância? Não sei. Se você está chamando, ela não ouviu, ela fizer um gesto, aí, Então, ela vai precisar de uma ação para ser identificada, é que nem o autista. Às vezes, é uma estereotipia, talvez, nos remeta que a pessoa é autista, mas só de olhar, nós não identificamos. Então, o cordão, ele é um cordão de identificação nacional. Inclusive, a lei fala que todo estabelecimento público e privado tem que dar prioridade de atendimento para a pessoa com deficiência. E aí, para ajudar na deficiência oculta, a gente cria uma identificação. O hotel está indo à frente também, porque aqui nós criamos a pulseira de identificação da pessoa com deficiência oculta, para que todos os colaboradores possam entender que aquela pessoa é deficiência oculta e fazer as adaptações no atendimento necessárias para trazer qualidade no atendimento. Legal. Perfeito. E aí sim nós temos um olhar especial para aquela pessoa. Sim, exatamente. E é muito legal ver toda essa transformação. É lógico, é uma transformação a longo prazo, a gente já percebe algumas mudanças. Sim. É engraçado que quando eu cheguei aqui na terceira vez, os funcionários já estavam me tratando com adaptações. Eu achei muito legal isso. Isso mostra a busca pela qualidade. Porque é prática, né? O tempo todo nós falamos que é prática. Doutora, quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso podcast, de ter vindo até nós para poder falar desse assunto novamente, eu digo, necessário e importante. Muito obrigada pela sua participação hoje. Pessoal, e a nossa mensagem do mercado é: seja humanizado, seja inclusivo, porque hoje, como a doutora falou, o ser humano tem que vir à frente, e não a deficiência. Então, quanto mais seres humanos, mais humanizados forem os nossos comportamentos, vamos contribuir para um mundo melhor, com certeza. Obrigada por hoje, pessoal.